Ai. O Gabriel Ocean, ele é um querido, ele é um mestre xamã, muito especial. Vou pegar aqui a biografia dele, e ele vai falar para a gente hoje, em forma de vídeo. Infelizmente ele não está presente, mas eu tive o privilégio de conhecê-lo numa sonora xamânica em que ele organizou e que ele orquestrou divinamente. E ele é terapeuta xamânico integrativo, ele é músico, mestre em sustentabilidade, certificado em ciências holísticas e economia para a transição. Ele é um cidadão planetário a serviço da cura e do ser humano e da Terra, e do seu movimento de regeneração, atuando dentro de um caminho tríplice constituído por ciência, arte e espiritualidade. Desenvolve uma pesquisa das sonoridades dos povos ancestrais da Terra, ensinando cantos sagrados, tambores e flautas nativas e xamânicas. É um homem de medicina pela linhagem do Council of the Elders of the Twisted Hair People, propagando estes ensinamentos no caminho vermelho através de vivências, cursos e imersões na natureza, conectando o sagrado na natureza e a natureza do sagrado. Lidera no Brasil e no mundo cerimônias, workshops e rodas de cura. Saudações, eu sou Gabriel Ocean e para mim é um prazer, é uma alegria estar aqui participando com vocês desse encontro tão bem-vindo nesses tempos tão desafiadores que nós estamos vivendo. Quando eu recebi o convite, o meu primeiro impulso foi falar sobre a questão da ecologia profunda, da preservação ambiental, de como a gente pode, como agentes de transformação desse planeta, se colocar a serviço da mudança e a serviço da cura planetária. E não necessariamente eu mudei o tema, mas eu senti necessidade, principalmente nesse mês de outubro, de trazer um tema sobre o diálogo interreligioso, que é um tema que no meu coração talvez a gente já tivesse que ter superado enquanto humanidade, que é a importância da gente se conectar a partir dos pontos comuns, a partir daquilo que é universal dentro de todos os caminhos espirituais, de todas as religiosidades, de tudo que nos une, mas de fato não é a realidade ainda, né? E sempre que a gente precisa trazer algo, trazer atenção para alguma coisa de importância, é importante que a gente comece a voltar a falar sobre isso, ou que a gente amplie o entendimento, né? Existe um princípio da tradição Kahuna que diz que a energia está onde a nossa atenção está. E, sobretudo, eu senti necessidade de trazer atenção, então, para esse tema do diálogo interreligioso. Porque esse é um tema que, embora a gente vive isso diariamente, né, a gente tem uma relação muito íntima com a fé, com as tradições, com as espiritualidades, seja de maneira direta, seja de maneira indireta, todos nós, de alguma maneira, a gente se relaciona com isso, né? E isso é algo tão inserido na nossa vida, tão inserido nos nossos dias, que a gente também nem tem, às vezes a gente nem consegue diagnosticar a influência que a gente está recebendo dessas tradições, dessas religiões, né? Nós moramos num país, por exemplo, de maioria cristã, né? Onde esse caminho é um dos caminhos mais espalhados, né? Mais integrados aí na sociedade. Contudo, também temos aí como povo uma característica muito bonita de sermos plurais e diversos, né? Talvez o Brasil seja hoje uma das expressões mais diversas de expressões de espiritualidade distintas. Tudo floresce aqui, todas as tradições, todas as religiões encontram espaço para crescer aqui nesse solo sagrado que é a nossa terra, né? Então, é algo que para nós é muito comum, né? A gente ter esse convívio saudável, né? Tem uma igreja na esquina, tem um centro de umbanda ali do lado, tem um centro espírita no outro lado. Dentro da nossa família, a gente também já experimenta uma diversidade religiosa muito grande, né?
evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, praticantes de outras espiritualidades, né, não tradicionais. Então isso é algo muito comum para nós, mas não é assim em todo mundo, né? Então a primeira coisa que eu queria trazer, chamar a atenção, é que não necessariamente é assim no mundo. E a gente não tem esse caldeirão multiétnico de expressões de religiosidades, isso não é tão comum, né, em muitos países do mundo. E mesmo assim, mesmo que a gente seja quase um exemplo dessa convivência harmônica de muitas tradições, muitas espiritualidades, a gente ainda experimenta muitos preconceitos, né, muitas divergências, muitas atitudes que não condizem com os valores das próprias tradições que estão sendo professadas, né? Então, ainda que a gente tenha isso na prática, a gente ainda observa um abismo muito grande entre a coerência, né, entre o que essas tradições e espiritualidades estão professando e uma prática coerente, né, uma prática que tenha o respeito na sua raiz, que tenha o respeito no seu cerne. E o que a gente observa, na verdade, é que se nós rasparmos o verniz, né, porque cada tradição, cada religiosidade é apenas uma forma, né, e essa forma está a serviço de uma essência, né? Então, se nós rasparmos esse verniz, que é essa forma, e chegarmos na essência, a gente vai realmente encontrar uma verdade muito comum entre todos esses caminhos, né? Mas se nós ficarmos preocupados com a forma, a gente vai se distanciar da essência, e a gente vai, muito provavelmente, cair em algo que a tradição tibetana diz que seria uma das nossas maiores heresias, né, que é a heresia da separatividade, ou seja, acreditar que eu e o outro somos diferentes, né, achar que pelo fato de que nós caminhamos em caminhos diferentes, e nós merecemos, né, olhar a vida a partir dessa diferença e não a partir daquilo que nos une, né? Então a heresia da separatividade, inclusive, é a mãe, né, do egoísmo, né, é o que está por trás de todo o egoísmo humano. Então, se realmente a gente olhar para as religiões, para as expressões filosóficas, para as tradições a partir desse prisma, compreendendo como se nós fôssemos algo separado, realmente nós vamos ter algo que não condiz com a verdade, com a essência, né? E por um outro lado, se a gente traz aqui um pouco das tradições xamânicas, das tradições filosóficas da Terra, né, das matrizes que tem o nosso planeta como essa grande consciência que abriga todos os seres, a todas as expressões e formas de culturas, a gente vai ver que não existe uma diferença entre eu e você, né? Se um astronauta olha a gente de fora, olha o nosso planeta e não vai perceber nem os nossos países, as nossas diferenças regionais, assim, geográficas, vai perceber apenas uma grande bola azul flutuando nesse lindo espaço que é o nosso universo. Então não existe essa distinção, né? É apenas uma ilusão de ótica, né? Porque se realmente se eu aproximo o zoom, a gente vai perceber que somos milhares de células dentro de um grande corpo, né? Mas esse corpo, ele é uma unidade, né? Se a gente dá um zoom out maior ainda que o nosso planeta, a gente vai perceber que a gente também está inserido dentro de uma espiral de luzes, de galáxias, né? Que é um corpo só, e se a gente dá um zoom out, a gente vai indo praticamente ad infinito. Então, quem somos nós para dizermos que algum caminho não é uma das expressões do sagrado, que um caminho é melhor ou maior do que outro, né? E principalmente nesse momento em que a gente experimenta tanta destruição a nível social, a nível ambiental, né? E tantas crises, né? Crise econômica, crise social, crise de valores humanos, né? É justamente nesse momento que a gente precisa dar as mãos para o que há de melhor em todas as tradições. Cada tradição é uma forma de expressão única da humanidade. Cada tradição, cada religião, cada expressão de espiritualidade é um presente, né, do ser humano em comunhão com esse sagrado e que traduziu esse sagrado e essa expressão dessa maneira. Então, a gente tem que olhar para todas essas diferenças como presentes, como possibilidades maravilhosas, né? E cada povo, cada tradição parece que consegue decifrar uma pecinha do quebra-cabeça do grande mistério.
né? Então tem tradições que se especializam na arte dos mantras, das palavras, tem tradições que se especializam no entendimento dos mistérios da terra, das ervas, da natureza, tem tradições que vão se especializar na arte do transcendente, daquilo que transcende, né? E outras vão se especializar nos códigos de ética, né? Então, que bonito a gente poder viver num planeta e ser parte de uma humanidade tão diversa, que tem como na sua base, né, a possibilidade de ser criativo e de encontrar realmente algo, encontrar a presença, encontrar o divino, encontrar o sagrado em todas as coisas e criar uma ponte de relação, né? Porque o que são as religiões e as tradições se não pontes para a gente acessar esse divino e esse sagrado, né? E para a gente poder ter uma experiência de comunhão de volta com essa unidade, para que a gente não sinta que a gente está mais separado, né? Que a gente não sinta mais essas diferenças. Então, todas as tradições espirituais estão servindo à mesma unidade, estão servindo ao mesmo propósito, né? E se algo é sagrado para algum irmão meu, para alguma irmã minha, aquilo tem que ser sagrado para mim também. Não importa se esse é o meu caminho, né? Não importa se eu tenho os mesmos valores, se eu tenho e sigo as mesmas práticas, mas eu tenho que entender que se é sagrado para alguém, aquilo deve ser respeitado, né? Porque aquilo é uma expressão genuína de uma maneira de se comunicar, de se aproximar e de se tornar um ser mais íntegro. Então essa é a essência da mensagem que eu queria deixar nesse dia, que a gente possa cultivar esses valores que são comuns em detrimento daquilo que nos separa, e as nossas diferenças, pelo contrário, que elas possam ser celebradas, porque cada uma delas é uma expressão distinta desse sagrado que nos une. Vou terminar aqui trazendo um canto, uma saudação, um canto de poder, desde já agradecendo a essa egrégora que se formou em torno desse evento tão lindo, tão maravilhoso, e também deixando, através desse canto, um pouquinho do meu coração e do meu sentimento quando a gente está falando de diálogo interreligioso e espiritualidade. Omitaku eu Yassin, Pilamaya Rei. Cada parte da terra é sagrada pro meu povo. Cada parte da terra é sagrada pro meu povo. Nós sabemos a terra não nos pertence. Cada parte da terra é sagrada pro meu povo. Somos parte da terra, ela é parte de nós. Nós sabemos a terra não nos pertence. Pertencemos à terra. Pertencemos à terra. Omitaku Yassin, gratidão, Pilamaya.